Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. E eu só peço, antes de mais nada, que você não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar esta mensagem com todas as suas redes sociais. Não deixe também, com certeza é muito importante que você faça isso, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito e deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para que a gente possa saber a sua opinião e para que com isso a gente possa melhorar as mensagens que nós temos trazidas aqui. Eu quero nesse momento pedir somente para que você aguarde um pouco, que nós vamos aí uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem, vamos agora à mensagem da Palavra do Senhor. Se você estiver munido da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo o livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 21. Diz assim a Palavra do Senhor: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que haviam gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Amém? Queridos, eu quero estar falando nesta mensagem sobre 3 identidades de um homem. Nós vamos falar aqui sobre 3 situações vividas, a começar por esse tema que nós lemos, que fala sobre a gravidez de Rebeca e que ela tinha gêmeos no ventre. Esses, quando nasceram, foram-lhes dado o nome de Esaú e o nome do outro Jacó. Alguns pregadores da Palavra de Deus costumam dar alguns adjetivos para Jacó, como usurpador, como alguém desonesto. Mas a gente vê, por exemplo, que Jacó aqui, pelo estar ali agarrado no calcanhar do irmão no nascimento, foi o motivo pelo qual deram o nome de Jacó, que eu tive pesquisando e significa aquele que está agarrado ao calcanhar. Existe o nome também de usurpador, de mau elemento, uma série de outras situações que colocaram para Jacó. Então eu queria trazer uma mensagem de uma identidade que é estabelecida, 3 identidades que são estabelecidas numa só pessoa. A primeira identidade é essa, justamente, Jacó, que é o nome que foi dado pelos seus pais por causa de uma característica que ele apresentou quando nasceu. Jacó é trazido nessa situação como sendo uma pessoa que é usurpadora. Ela tentou tirar alguma coisa, tirar algum proveito de alguma situação ali, por isso ela acabou levando esse nome, principalmente por causa de alguns pregadores da palavra, que eles acabam associando o que Jacó fez com aquilo que seria o seu caráter, que seria a sua personalidade. Mas a gente, se parar para pensar, nós temos muitos Jacós à nossa volta. Pessoas que às vezes elas estão aí muito fixadas naquilo que o outro tem. Pelo menos nesse momento era isso. Jacó estava muito preocupado ali porque o irmão dele era o primogênito e não ele. Quem nasceu primeiro foi Esaú.
segundo as tradições hebraicas, o primogênito ele tem porção dobrada, inclusive da herança de seus pais. E a gente vê, por exemplo, que Jacó ele tinha essa ansiedade de ser o primeiro, porque ele grudou no calcanhar do seu irmão e ele queria ser de qualquer jeito, mas ele não conseguiu. Nasceu primeiramente Esaú, que era, vamos dizer assim, segundo as tradições hebraicas, o dono da primogenitura, o dono dos direitos dessa primogenitura, e Jacó nasceu em seguida, e é onde, por causa dessas situações que nós vamos ver daqui para frente, muitos pregadores colocam Jacó como sendo um cara de um caráter duvidoso. Mas quando a gente fala de identidade, a primeira identidade, essa identidade de Jacó, é justamente por causa do nome que lhe foi dado pela família, pelos pais. Então, ele recebeu esse nome, e esse nome foi algo que ele carregou com ele durante boa parte da sua vida. Jacó era um homem caseiro, como a Bíblia fala, ele era um homem tranquilo, pelo menos naquilo que a Bíblia fala, que não diz que ele foi nenhum tipo de cara que fazia coisa errada, mas tinha-se essa situação que envolvia a vida de Jacó. Então a gente vê, por exemplo, que no nosso meio existem muitos Jacós, existem muitas pessoas que elas se identificam com a identidade de outro e não com a dela. Existem algumas pessoas que estão tentando ser o que a outra é. E às vezes nós estamos aqui nessa mensagem, talvez eu esteja trazendo uma palavra para alguém que possa estar assistindo, alguém que possa estar vendo na sua vida aquilo que aconteceu na vida de Jacó, uma pessoa que ela queria uma identidade diferente daquela que lhe foi dada ao nascimento. E a gente sabe que isso não é uma coisa comum, não é uma coisa fácil de acontecer, porque Deus criou cada um de nós com pensamento, criou cada um de nós com inteligência, e todos nós temos o direito de escolhermos algo para fazer na vida e lutar por aquilo, mas não precisa ser a identidade de outra pessoa. Nós podemos ser nós mesmos, nós podemos ser aquele que Deus tem preparado o melhor, sem ser aquele que vai invadir o espaço de outra pessoa. Jacó, de alguma forma, ele, vamos dizer assim, ele cobiçou aquilo do seu irmão. De alguma forma ele acabou cobiçando aquela primogenitura do seu irmão, porque tem uma passagem em que ele, como é que se fala? Ele tenta comprar do seu irmão o direito da primogenitura. Tem uma passagem neste mesmo livro na sequência desses capítulos aqui de Gênesis, que diz que Esaú chegou em casa morrendo de fome, como a Bíblia fala. Ele estava faminto e Jacó tinha feito um guisado, e Esaú pede aquele guisado para Jacó, e Jacó diz para ele: me vende a tua primogenitura. E ele responde: de que me serve a minha primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Não era nada disso, isso não iria acontecer, mas ele acabou achando que aquilo ali seria possível, e acabou dando esse direito para o seu irmão Jacó. Nós sabemos que não funciona desse jeito, porque na hora de abençoar cada um, o pai abençoaria Esaú primeiro, porque Esaú era o primogênito. Mas a gente vê depois o que aconteceu na caminhada disso tudo. Teve um momento em que a sua mãe, ela ouviu o pai falando que ele deveria procurar, que Esaú deveria procurar por uma caça, preparar para ele, porque ele haveria de abençoá-lo, porque ele não sabia mais quanto tempo ele ia viver. Aí é onde entra a segunda identidade, a identidade de Esaú na vida do Jacó. Por quê? Porque a sua mãe, que era aquela pessoa que era mais dada a Jacó, e Isaac era mais para o lado de Esaú, a sua mãe resolveu fazer uma trama, e acabou de certa forma dando certo inicialmente. E ela fez o quê? Ela, como Isaac já estava numa fase da vida que ele já não enxergava direito, quando os filhos nasceram, Isaac tinha 60 anos. Então, imagina-se que quando chegou essa idade, Isaac já estava com 100. Eles já deviam estar nessa faixa dos 40 anos de idade. Já eram homens feitos quando aconteceu isso. Então, o que aconteceu? A sua mãe tramou uma situação e acabou levando diante de Isaac
a Jacó. Quando Isaac pôs as mãos sobre ele, estranhou, porque o cheiro da roupa era o cheiro da roupa de Esaú. Passava-se a mão no corpo dele e via que era um corpo com pelos, igual a Esaú, porém a voz era diferente. Mesmo assim, por causa dele estar já quase cego, ele acabou comendo aquele guisado que a mulher de Esaú, que a mãe de Jacó tinha feito, a esposa de Isaac, e abençoou Isaac com as bênçãos da primogenitura. Quando Esaú chegou, a coisa já tinha acontecido. Esaú ficou revoltado, queria matar o irmão dele. E aí a mãe mandou Jacó para a casa dos seus familiares, que ficavam em outro lugar, para que ele fugisse da ira do seu irmão. Então aí a gente vê a segunda identidade, que é a identidade de Esaú na vida de Jacó. Aquilo que Jacó desejou, ele acabou conseguindo naquele momento, acabou tendo essa identidade que vinha do seu irmão. E aquilo causou um problema para ele, por quê? Porque o irmão se revoltou e queria matá-lo. Precisou que ele abandonasse a sua casa, abandonasse os seus pais e fosse morar com familiares. Para quê? Para que ele evitasse o confronto com o seu irmão Esaú. E aí ele foi parar lá na cidade onde moravam os familiares da sua mãe. E ele foi, de certa forma, adotado por um tio, por Labão. Labão tinha filhas, tinha Lia e tinha Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel. Trabalhou 7 anos da sua vida por aquela mulher. No dia do casamento, ele descobriu que a mulher que lhe foi dada foi Lia. E o seu tio, que o enganou, falou para ele que ali naquela cidade, ali no povo, ali o costume era primeiramente casar-se a mais velha. Então lhe foi dado Lia, de onde ele teve filhos. Ele teve que trabalhar mais um tempo até ele conseguir Raquel. Só que Raquel, ela era estéril. E ele, depois de um tempo, aconteceram algumas situações e ele resolveu voltar para a sua vida anterior. Resolveu voltar para a sua terra. E no que ele ia voltando para a sua terra, ele recebeu a notícia de que o seu irmão estava vindo em sua direção, com vários homens, e ele, preocupado com a sua prole, porque ele já tinha 4 mulheres praticamente, 2 irmãs e as suas servas, e com quem ele teve filhos. O que ele fez? Quando chegou no Val do Jaboque, ele passou aquelas mulheres ali junto com seus filhos, dividiu em 2 grupos, porque se o seu irmão alcançasse um grupo, não alcançaria o outro, ele não perderia todos, e ele ficou do outro lado. Aí é onde a Bíblia fala que ele teve uma luta durante toda a noite com o anjo, e chegou lá quase o dia clareando, aquele anjo pediu para que ele o deixasse ir embora, porque já estava raiando o dia, e ele falou: não te deixarei sair antes que me abençoares. E perguntou quem era ele. E aquele anjo, abençoou, perguntou para ele o seu nome. Ele falou: meu nome é Jacó. E ele falou: não se chamarás mais Jacó, mas Israel. E o abençoou. E ele foi embora, atravessou o Val do Jaboque e foi em direção à sua família. Essa é a terceira identidade da qual eu quero falar. A terceira identidade é aquela identidade que não veio de homens, não veio de circunstâncias, mas veio do próprio Deus. O próprio Deus deu essa identidade para aquele homem, que ele se tornou Israel, o pai da nação de Israel. Um dos pais da nação de Israel, dele surgiram as 12 tribos, que são os filhos dessas 2 mulheres, filho de Lia e filho de Rebeca, filho de Raquel, e os filhos que ele teve com as suas escravas. E ali se constituíram as 12 tribos de Israel. Deus havia determinado aquilo na vida daquele homem. Então, quando eu e você temos um encontro com o Deus verdadeiro, nós temos a nossa identidade mudada. A identidade daquele homem foi mudada naquele dia, quando ele teve aquele encontro com o Senhor. Então se prepare, porque quando você tiver esse encontro, se você ainda não teve, a sua vida será mudada. A sua personalidade não será mais a mesma.
Aquilo que você viveu até aquele dia vai ficar no passado, na história, e dali para frente você vai viver uma vida nova, uma vida com novas circunstâncias, com novos desafios e com vitórias na sua vida. Jacó, até aquele tempo, enquanto ele ainda tinha se identificado apenas como Jacó e como Esaú, como ele fez diante do seu pai, ele tinha vivido uma vida medíocre, uma vida que não tinha, pelo menos no que a gente entende, não tinha grandes coisas, porém, ele teve um encontro com o Senhor, e naquele encontro com o Senhor a sua vida foi mudada, inclusive o seu nome foi mudado. Quando você se dobra diante do Senhor, as pessoas vão continuar te chamando pelo mesmo nome, mas a sua personalidade vai mudar. Elas já não vão olhar mais você como olhava antes. Elas não vão olhar você como aquele cara que foi um cara do mundo, aquele homem ou aquela mulher que faziam as coisas de qualquer maneira. Eles vão começar a olhar você de uma forma diferente. Eu tive uma oportunidade muito especial na minha vida, quando alguns anos atrás, numa empresa em que eu trabalhava, eu voltei para os caminhos do Senhor depois de passar muitos anos distante, e eu precisava voltar porque a minha história começava a se decidir naquele tempo. E o que aconteceu? Um dia lá na empresa onde eu trabalhava, na matriz da empresa, não que eu trabalhasse lá dentro, eu trabalhava no setor de obras, era fora, mas eu ia muito lá, e um dia eu entrei lá e entrei na cantina, fui tomar um café, uma pessoa me viu, me cumprimentou e fez a seguinte pergunta, falou: Milton, você está diferente, o que aconteceu com você? Você mudou o corte de cabelo? Claro que naquele tempo eu tinha cabelo ainda. Você mudou o corte de cabelo? Você engordou, emagreceu? A pessoa fez uma série de perguntas e ela falou para mim: alguma coisa está diferente em você. Eu falei: não, estou do mesmo jeito, é a mesma coisa, não mudou nada. Não, mas tem alguma coisa diferente. E aí passou, eu fui embora depois para o meu setor, trabalhei. Algum tempo depois eu voltei novamente lá, porque eu sempre ia na matriz da empresa, e numa dessas voltas eu fui novamente na cantina, onde era a Copa, fui tomar um café. No que eu estou tomando café, aquela pessoa voltou ali, me cumprimentou, e nós começamos a conversar, perguntou como é que está a obra, como é que está isso, como é que está aquilo. Nisso uma terceira pessoa chegou na janela, foi pedir um café para a senhora da Copa e olhou para mim e me cumprimentou, como todo cristão cumprimenta. Ô meu irmão, a paz do Senhor, tudo bem? Eu falei: ô, paz do Senhor, como é que você está? Tudo bem, tudo bem? E aí, aquela pessoa saiu dali, tomou o cafezinho dele, e essa outra pessoa que havia me feito uma pergunta meses atrás, sobre o que tinha mudado na minha vida, que ela não conseguia identificar, ela virou para mim e falou: escuta, você se converteu? Eu falei: sim, voltei para os caminhos do Senhor, que eu sou de uma família cristã. Aí a pessoa respondeu: ah, então foi isso que eu vi que estava diferente em você, mas eu não consegui identificar. Então, quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando você se dobra diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a sua vida vai mudar. Não adianta. Se ela não mudar é porque alguma coisa não aconteceu, ou ainda precisa que aconteça. Então você que está aqui, você Jacó, você Esaú, lembre-se, você vai mudar para Israel. Você vai mudar para ser aquele que vai ser o pai de uma grande nação. Talvez você não vai ser o pai de uma nação nova, você vai ser um pai de um grande rebanho. Pessoas vão seguir você por causa do que você se transformou. Pessoas vão seguir você porque vão ver em você uma nova personalidade, um novo caráter que foi moldado, e esse caráter é moldado pelo Espírito Santo. Nós não temos o nosso caráter mudado por causa do mundo. O mundo não muda o caráter de ninguém. O mundo só atrapalha, o mundo só piora. Se a pessoa muitas vezes ela está vivendo uma vida ali na estabilidade, tranquila, quando essa pessoa começa a se envolver com o mundo, ela começa a aprender coisas que não devia, ela começa a se distanciar das verdades, ela começa a se distanciar do meio que ela está vivendo, e ela começa a viver uma vida diferente, uma vida desregrada. Uma vida muitas vezes fora totalmente do contexto família, do contexto realmente retidão, e essa pessoa acaba se desvirtuando de tudo. Agora, quando essa pessoa entende que só existe um caminho para a gente seguir, e esse caminho é através de Jesus, a sua identidade será mudada. No culto de ontem eu falei muito sobre essa situação, sobre os benefícios que a cruz nos traz, os benefícios que são trazidos por nós termos esta aliança na cruz, esta aliança que foi feita por Cristo na cruz do Calvário. Então esses benefícios realmente trazem uma mudança de caráter, traz, Senhor, traz na vida da gente o peso da culpa é tirado, sabe?
nós temos a certeza da salvação, nós mudamos as nossas condutas, tudo que você era fica no passado. Então, seja essa pessoa que, se talvez você teve uma identidade como Jacó, uma pessoa que era conhecido lá fora até como usurpador, enganador, se você também depois, por algum motivo, você assumiu a identidade como Esaú, uma pessoa com inveja da outra, uma pessoa que estava tentando ser a outra, sem necessidade, porque você pode ser você mesmo e conseguir até mais do que a outra pessoa tem, depende só do teu trabalho, depende só do seu empenho, depende só da sua disposição de renúncia. Então, se você passou por essas duas identidades, lembre-se, Deus tem uma identidade mais para você, Israel. Você vai ser o pai de uma nação. Se você não for o pai de uma nação, você vai ser aquele que vai conduzir um grande rebanho. E não precisa ser pastor para conduzir rebanho. Você pode influenciar as pessoas pelo que você é, influenciar pessoas pela sua benignidade, influenciar pessoas pelos frutos do teu Espírito, do Espírito Santo na tua vida, e influenciar as pessoas por tudo aquilo que você pode fazer de bom. Esse é o papel do homem e da mulher de Deus. Eu já tive uma vez uma situação, já depois de ser pastor, uma vez eu encontrei uma pessoa, essa pessoa me encontrou na rua, me abraçou, sabe, uma demonstração de carinho muito grande comigo, e eu fiquei muito feliz de poder encontrar uma pessoa que foi membro da nossa igreja, se batizou com a gente, porém, depois, quando essa pessoa conheceu a pessoa com quem ela se casou, essa pessoa era de um outro ministério, e ela, quando casou, foi para lá, ficou naquele ministério. Então, não nada, nenhum problema, isso aí não tem problema nenhum, foi bom ela não sair dos caminhos do Senhor. Só que essa pessoa conhecia pessoas em comum comigo. E um dia, passado algum tempo, até alguns anos, encontrei uma pessoa que também conhecia essa primeira pessoa que eu falei, e fez o seguinte comentário, falou: Milton, olha, conversando com aquela pessoa assim, que você também conhece, você não tem ideia o quanto aquela pessoa gosta de você. Eu falei: poxa, que legal. Mas ela demonstrou e falou: não, ela não demonstrou, ela falou. Ela falou o quanto você mudou a vida dela. Eu falei: eu mudei como? Falou: pela sua conduta, pela sua influência. Ela me falou que ela mudou muita coisa na sua vida através de você, porque ela viu a maneira como você agia. E ela teve um tempo contigo lá na igreja, e isso ela disse que foi muito bom. Ela se batizou com você lá. Eu falei: realmente essa pessoa se batizou lá com a gente. E aí a gente faz essa avaliação e fala: poxa, eu preciso realmente ser alguém que influencia. A minha influência tem que ser uma influência benigna. Eu tenho que influenciar as pessoas pelas coisas boas. Coisas ruins, coisas que nós não queremos praticar, nós muitas vezes vamos fazer. O próprio apóstolo Paulo fala que aquilo que ele não quer, ele acaba fazendo. E aquilo que ele deseja, que é bom, ele nem sempre consegue. Então, nós sabemos que nós, como seres humanos, nós somos assim. Mas é necessário que a gente não deixe que isso venha atrapalhar a nossa vida. Então, vamos pegar as coisas boas que nós temos e vamos colocar à disposição dos nossos irmãos. Vamos ser Israel na vida das pessoas. Alguém que teve um encontro com o Senhor e que esse encontro o levou a uma nova vida, uma nova história. Esse moço, filho de Jacó, filho de Israel, ele teve a primeira identidade, que foi Jacó, aquele menino da casa, mas que tinha um dilema na vida dele, que era ser chamado de enganador e usurpador, por causa talvez do desejo que ele teve de ser o irmão dele, de ser o primogênito, de alcançar os benefícios da primogenitura, tanto que um dia ele tentou e se ofereceu para comprar do irmão isso aí. E também a segunda identidade, que é Esaú, quando a pessoa tenciona ser a outra e de uma forma errada. Esaú, por ser o primogênito, ele tinha alguns benefícios, ele tinha algumas coisas que ele haveria de receber. Jacó poderia almejar coisas boas, mas não aquilo que era dentro da tradição judaica, que seria só para o primogênito. Mas ele tentou isso. E isso muitas vezes nós tentamos também, quando nós olhamos pessoas à nossa volta bem-sucedidas e achamos que nós devemos ser ele. Não é que nós podemos, mas que devemos ser aquela pessoa. Aí é que está o nosso erro. Porque eu posso almejar algo que alguém tem,
pelas vias legais. Eu vejo uma pessoa que hoje se tornou um excelente profissional numa área, e eu gostaria de ser aquilo também. Eu não tenho que almejar ser ele, mas eu posso almejar ser o que ele conquistou. Então, espera um pouquinho, qual foi o caminho que ele fez? Primeiramente, ele foi estudar, e quando a gente vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai ter que renunciar a algumas coisas, porque se você não renunciar a algumas coisas, você talvez não consiga fazer aquilo. Muitas coisas na vida da pessoa tem que renunciar. Um casamento, por exemplo, para dar certo, o homem e a mulher têm que renunciar à vida de solteiro, senão nunca vai dar certo. Um emprego, para dar certo, você tem que renunciar a algumas coisas e abrir mão de outras para que você possa alcançar os seus objetivos naquela empresa. Você não tem que trazer, por exemplo, uma carga da empresa que você trabalhava para dentro daquela. Então, tem muitas situações da nossa vida que nós almejamos coisas boas, mas para isso precisamos nos desfazer de outras. Nós temos que limpar a nossa mente, o nosso coração e o nosso almoxarifado, como a gente costuma dizer, das coisas velhas. A Bíblia diz que nós não podemos colocar vinho novo em odre velho, porque o que vai acontecer? O vinho novo vai fermentar e vai romper o odre velho. Então se coloca vinho novo em odre novo. Então, se você quer alguma coisa nova, renove-se assim também. Renova o seu espaço, tira tudo aquilo que não serve. Sabe, é muito importante a gente compreender isso. Por quê? Porque senão a gente vai começar a juntar coisas novas misturando com coisas velhas. Experimenta pegar uma laranja que está em estado de deterioração e pôr no meio das outras que estão boas. As novas não vão fazer com que ela com essa laranja que está apodrecendo, se renove e ela seja uma laranja boa também. Mas ela tem o dom de estragar as demais. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Cuidado com aquilo que você quer. E se você quer, faça pelas vias legais. Não tem jeito de você ser uma pessoa bem-sucedida, de você ser um vitorioso, um vencedor, se você não corrigir essas coisas. Tire as coisas velhas da sua vida. Faça como Israel, que começou uma nova história. É uma nova história que transformou o caráter daquele homem até chegar no dia da sua partida, quando ele deixou as 12 tribos, que hoje nós temos até hoje. A Bíblia nos fala até hoje de todos eles. Todos aqueles, até chegar na descendência de Jesus, que veio de Judá. Então, não podemos querer misturar as coisas velhas com as novas. Odres velhos não pode se colocar vinho novo. Então renove-se, se reinvente, mude o seu caráter, peça para que o Senhor venha trazer uma mudança na sua vida. Isso é uma coisa que não tem por onde fazer diferente. Todos os grandes empresários que nós temos aí no país são homens que um dia optaram por renunciar em muitas coisas, sabe? Os grandes ministérios viveram tempos talvez muito difíceis, mas também são coisas que precisou se renovar muitas coisas. Então, lembre-se disso. Não adianta a gente querer fazer as coisas sem antes cuidar dessa parte. Amém? Eu quero neste momento orar com você e depois daremos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez poder ministrar a este povo. Que esta mensagem possa alcançar as fronteiras da nossa cidade, do nosso estado e até do nosso país. Aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que eles possam ser renovados pelo poder do Teu Espírito. Que estas identidades as quais nós comentamos nesta mensagem, que a pessoa possa fazer uma análise e ver se ela passou por esse processo. Mas que seja o principal, o encontro com Jesus, o encontro com o Senhor, assim como Jacó teve no Val do Jaboque e foi transformada a sua vida. Manifesta Teu grande amor e a Tua glória sobre nós. Que tudo seja para glorificar o Teu nome. Eu te louvo neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela Tua presença até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.